Foco, fé e conexão. Cadê? Isso. Essa palavra, foco, fé e conexão. É o que nós precisamos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é a maior distração da humanidade que rouba a nossa atenção e a nossa conexão? E tem mais. Ela também, essa distração, ela não deixa você ver a realidade. Qual é a maior distração na humanidade que ela rouba a nossa atenção, interfere na nossa conexão uns com os outros, né, interpessoal? É o quê? A tecnologia, a internet, a tecnologia mal usada, não é? Mal usada, ela tem a maior interferência nas nossas conexões. É a tecnologia. Mas o que acontece? O que a gente tem visto aí? Isso aí é só uma introduçãozinha para a gente ministrar a palavra. O que nós temos visto? Que algumas coisas que chocam e às vezes dá um certo... tira a gente, não vou dizer do equilíbrio, mas aborrece. É quando você vê, você vai em alguma loja ou algum ambiente empresarial, não sei, você chega ali e a pessoa ela está naquele celular e não olha para você. Gente, você entra, a pessoa está ali olhando, você tem que bater na mesa, a pessoa, opa, aí coloca. Tem acontecido isso com você, não tem? Você tem deparado? Exatamente essa conexão, essa coisa de olhar nos olhos. Nós dificilmente você chega para um adolescente quando ele está com o celular e ele está falando com você olhando nos olhos, com o celular na mão. Ele olha. Tá. Então é uma distração, está chamando, o que é isso? Está tirando a sua atenção. E quando você tem atenção a algo, aquele algo é o que te importa. Então, assim, o que nós vamos falar nessa noite, que o Espírito Santo vai falar na nossa vida sobre essa atenção que nós temos que ter. Eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte, que quando era um casal, que eles fizeram um pacto. De quando eles chegassem em casa, eles pegavam aquele celular, cada um pegava o seu celular e colocava na gaveta. Porque estava tomando o tempo deles e a atenção deles. Eles falaram dessa forma, mas graças a Deus que eles negociavam e a coisa aconteceu e foi bênção. E exatamente sobre essa distração que nós estamos... Gente, olha só, eu estou falando do celular, tá? Aquilo, você já parou num semáforo onde tem aquela faixa de pedestre? Você vê, eu fico encabulada com aquilo, encabulada. A pessoa ela está passando ali na faixa de pedestre e fica. Eu fico encabulada, eu sempre falo, gente, olha aquilo ali. Quem está do meu lado, olha aquilo ali. E passa olhando. Sabe por quê? O sinal está fechado, né? O semáforo está fechado, o sinal está fechado, então, mas nem sempre. Às vezes passa um louco, né? Que não está nem aí, não viu o sinal que está no vermelho. E é assim que está acontecendo. As pessoas elas estão tirando a atenção daquilo que é a realidade. Exatamente isso. Está interferindo na nossa realidade. Qual é a realidade? Eu estou no meio da rua. Eu estou aqui está passando carro. É uma avenida. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me concentrar. Eu preciso me concentrar. E não tem acontecido isso. Então, assim... E nós estamos envolvidos com tudo isso. Nós estamos envolvidos. E aquela pessoa, não sei se você já viu, aquela pessoa que está andando de bicicleta e mandando mensagem.
Falando em áudio, né? Sim, falando, né? De moto. Então, assim, nós estamos convivendo com isso. Está acontecendo isso, os acidentes, tal. Tem acontecido isso. Mas, olha, e isso está nos tirando o foco, até a nossa fé de viver, porque nós estamos botando a nossa vida em risco e estamos deixando de nos conectar com as pessoas. E isso tem afligido as famílias, todos nós. A vida, ela vai passando e nós não vamos experimentando o melhor de Deus. Mas eu trouxe isso para essa noite, para Deus ministrar ao nosso coração, para dizer para você que chegou aqui, que precisa parar para dar atenção a algo. Parar para dar atenção a algo. Porque são distrações. Várias coisas acontecendo ao seu redor. E aí você não consegue fazer ou alcançar aquilo que você está dentro do seu coração e que você almeja tanto. Almeja tanto. E que você precisa disso. E sabe que precisa, mas não consegue. Abre a sua Bíblia. No Evangelho de Marcos. Capítulo 5. Isso. A partir do versículo 24. Isso. Vamos lá? Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Jesus estava indo na casa de Jairo, ressuscitar a filha. Então, ele estava indo ali. Jesus foi com Jairo. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Então, Jesus estava indo para um lugar, para a casa de Jairo, para fazer ali um milagre. Mas ele estava junto com pessoas, multidões, muitas pessoas, estava ali um grupo enorme. E a gente imagina, né? Ele andando e aquele povo todo indo atrás dele, acompanhando Jesus. E o povo, um aperta daqui, outro segura de lá, outro empurra dali e vai. E de repente, nessa história aparece uma mulher. Uma mulher que estava sofrendo há 12 anos de uma hemorragia menstrual. Há 12 anos que ela procurava cura, há 12 anos que ela procurava os médicos, procurava os recursos terrenos e não parava de procurar.
você lê ali, você entende que, você lê a Bíblia, quando a Bíblia fala que ela procurava todos os médicos e não achava recurso e não foi curada, ela só piorava. Eu fico imaginando uma mulher ativa, em busca de uma cura, em busca daquilo que ela precisava, em busca de se livrar daquele mal, daquele peso, daquela carga que ela estava ali carregando. Que carga era? Que pressão ela vivia? A pressão social, tinha uma pressão. Por quê? Porque ela era uma mulher impura. Cerimonialmente, ela era impura, era uma lei em Levítico. Ela não podia encostar em ninguém e ninguém encostar nela. Então, era uma mulher isolada, uma mulher sofrida, uma mulher que buscava cura e não encontrava. Então, um sofrimento que estava pressionando ela, um sofrimento que ela vivia há 12 anos. Uma semana de sofrimento, você imagina. Uma semana de sofrimento. Você vai ao médico e o médico fala, não sei o que é isso. Não tem cura. E era incurável, tá? Não tem cura. Ou o médico dizia assim, vai em outro especialista. E tá você indo em outro especialista, tá? A pessoa que você conhece. E ali ele falava não e começa a mexer em uma coisa, mexer em outra. E olha o seu corpo e tira raio-x e faz a tomografia. E nada. Gente, olha a tensão. Quem passou por isso e quem está passando por isso sabe a dor que é, o sofrimento, o peso, a carga pesada que a pessoa carrega. E outra coisa, e pior é você chegar e pensar, o seu pensamento é, não tem cura, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou morrer. Então ela vivia uma pressão social porque ela não podia chegar perto de ninguém. Ela vivia em uma pressão religiosa também. E numa época onde a mulher não era nada, né? Ela não tinha vez, ela não tinha voz, ela não existia. Então foram 12 anos assim, claro que não foram 12 anos... cada ano com a hemorragia direto, né? Era algo que vinha e voltava. Então, tanto que ela teve força para caminhar. Ela estava fraca fisicamente. E a situação dela, da saúde, já estava debilitada, quando ela só piorava. É assim que a Bíblia relata, amém? É assim que a Bíblia relata. E não é nada novo para nós. Foi naquela época. E nessa época nós estamos vivendo isso também. Nós estamos vivendo esse caos na saúde, na enfermidade. Nós estamos vivendo. Por mais que a medicina esteja avançada, nós estamos vivendo isso aí. A dor de uma família carregando alguém enfermo, gente, é muito ruim. É muito ruim. Nós precisamos ter essa fé e foco. E a conexão. Que conexão é essa? Nós vamos descobrir o que aconteceu com essa mulher. E essa é a história dela. E o que aconteceu? Ela, voltando aqui, estava ali uma mulher com 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera por muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Ela foi ficando pobre, falida, não tinha mais dinheiro. 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele. Quando ouviu falar de Jesus. Então essa mulher fica comigo aqui na Bíblia, tá? No sentido de, entra, o que está acontecendo, entra nessa palavra, imagina isso, entra nessa cena, nesse cenário que foi verdadeiro, amém? Que foi verdadeiro.
O que acontece? Ela ouvindo falar, então ela estava naquela multidão. Ela não poderia estar naquela multidão, mas ela estava naquela multidão. Ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi se aproximando de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção sobre o ouvir. O ouvir. O quanto que isso faz a diferença, influencia a nossa vida. O ouvir, o que você está ouvindo? Olha o que essa mulher ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus o quê? Que Jesus curava, que Jesus liberta, que Jesus era bom, Jesus era maravilhoso, Jesus era tudo. Ou não chega perto dele. Ele está indo numa missão. Ele está indo lá na casa... Não, ela ouviu falar de Jesus. E com certeza ela ouviu falar coisas boas de Jesus. Ela ouviu falar coisas boas de Jesus. Eu estou chamando a atenção no ouvir. No ouvir. O quanto é necessário filtrar aquilo que nós estamos ouvindo ou aquilo que as pessoas querem falar conosco. Isso é muito sério, porque o final dela, o final da vida dessa mulher, o que aconteceu com ela, tudo começou naquilo que ela ouviu. Vocês estão comigo? Amém? Naquilo que ela ouviu. E eu quero dar uma dica para vocês. Ou seja, melhor eu dizer, orientação. Ouça música. Ouça música que te abençoa. Ouça música que te abençoa. Eu volto a dizer, o ouvir influencia a sua vida. O ouvir influencia todas as esferas da sua vida. Guarda isso. Então, ouça música que te abençoa. Ouçam pessoas que te qualificam. Ouça, para ouvir pessoas que vai te qualificar, que vai te elogiar, vai mostrar o que você tem de forte, de bom. Em nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa, fale isso, não só ouça, seja essa pessoa, amém, igreja? Amém? Seja essa pessoa, ouça. Outra orientação para você. Ouça aquilo que edifica a verdade sobre você, mas sem crueldade, amém? Aquela pessoa que quer falar a verdade para te machucar, para te ferir, não. Não, mas alguém que fale a verdade em amor, que você olha nos olhos e te ama de fato. Então, o ouvir faz você alcançar aquilo que você está almejando. O ouvir te coloca para ter foco. Foco naquilo que você quer alcançar, amém? E quando você tem esse foco e ouvir músicas abençoadoras, você ouvir pessoas que te qualificam, pessoas que olham aquilo que é forte em você e traz para fora aquilo, mostra para você, olha aqui como é que você é. E pessoas que falam a verdade para você sem crueldade, sem maldade. Fala a verdade, olha, não está legal. Por que você não procura isso aqui? Isso aí não vai dar para você. Aquela pessoa que tem fruto de vida, aquela pessoa que você confia, que sabe que te ama. Isso sim, isso vai gerar fé no seu coração. Amém? Vai gerar fé, você vai ter fé. Então você vai ter o foco, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você precisa e almeja, e vai gerar fé em você, amém? E foi o que aconteceu com ela. Aconteceu na vida dela. Ela ouviu falar de Jesus. Então, ao momento que ela ouviu falar coisas boas de Jesus, ela foi até a ele. E quando ela foi até Jesus, ela tocou no manto dele. Ela sabia que ele tinha poder. Ela sabia que ele tinha poder. E ela também sabia que não podia tocar. E ela tocou no manto de Jesus. E quando ela tocou no manto de Jesus, ela foi curada instantaneamente. Essa mulher tinha toda a distração,
toda a distração ali naquela multidão. Tinha tudo para ela não ir. Tinha tudo para ela desfocar, ou seja, se distrair. Primeiro, ele estava indo na casa de Jairo. Ela poderia pensar, ele está indo, ele não vai fazer isso. Ou ele não vai acontecer um milagre na minha vida. O que eu quero é isso aqui. Ela foi. Ela queria ser curada. Esse é o foco dela. Ela queria ser curada. Então, ela poderia pensar isso. Mas ele está indo para a casa de Jairo. O que vai acontecer? E ela foi tão estrategista que ela, mesmo com aquela multidão empurrando, ela tocou no manto e foi curada instantaneamente. Gente, aquilo que você ouve muda a sua vida. Seja para pior ou para melhor. Depende do que você está ouvindo. Em nome de Jesus, não ouça mais aquilo que está te colocando para baixo, amém? Não ouça mais aquelas vozes que está fazendo de você uma pessoa subjugada, oprimida, aprisionada. Não permita isso, amém? Não permita isso. É isso. Olha sabe o que acontece? Cura, libertação. Amém? É isso que acontece. É essa palavra que Deus está ministrando nessa noite. É você fazer as escolhas. E aí olha o que Jesus fez? No mesmo momento que ela colocou no manto, colocou a mão no manto, ela foi curada instantaneamente. Jesus sentiu. Ele sentiu. Vem comigo aqui na palavra, olha só. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Gente, eu falei com meu digníssimo marido, eu falei, quando eu leio a palavra de Deus, como eu sou ministrada, eu falei, não foi, Rogério? Hoje eu conversando, foi hoje ou ontem, não sei, eu conversando com ele, a gente caminhando, eu falei, meu Deus, como Deus fala no meu coração, e é uma palavra que eu conheço há anos, você também conhece há anos, é uma coisa que vem nova, eu falei, Deus, que coisa linda, eu começo a chorar, eu falei, Deus, que coisa linda isso aqui, ele direciona a gente naquilo que nós precisamos naquele momento, na nossa época, na época a gente precisa, vem algo novo, uma palavra antiga, milenar, e ele vem renovando. Essa é a bondade de Jesus, esse é o amor de Jesus por nós, amém? É esse amor que nós vamos experimentar essa noite, amém? É esse amor. E aí, quando ela tocou, ele virou, ele estava na multidão indo. Vamos embora, vamos curar. Ele para, essa coisa de Jesus, dar essa importância às pessoas, sabe? Essa importância, essa sensibilidade. É isso que nós precisamos, igreja, amém? Sensibilidade para as pessoas, para aquelas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Receba isso. Nós estamos tão atolados com os nossos negócios, nossos interesses. São tantos problemas, sim, que nós não temos olhar para o problema do outro ou uma situação do outro. Essa sensibilidade. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos para nós, amém? É para nós lemos assim, meu Deus, eu quero isso aqui, Jesus. Eu quero me parecer contigo. E quando ele tem essa sensibilidade para perguntar naquela multidão, vêm os discípulos, e foi Pedro, como? Quem te tocou?
Quem te tocou, Jesus? Essa multidão aí estão te empurrando, cada um tá fazendo, tá encostando em você. Você está perguntando quem te empurrou, quem te tocou. Entende a sensibilidade de Jesus e os discípulos caminhando para uma missão. E Jesus estava com um foco, uma missão de ir na casa de Jairo. Mas ele também tinha foco para as pessoas. Ele também tinha um olhar para as pessoas. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês, você vai ter foco para os seus interesses, amém? Para os seus negócios, para a sua família, para o seu problema. Mas nunca deixe de olhar para alguém que está precisando de você, amém? Do seu olhar, do seu carinho, da sua palavra, do seu conselho, da sua presença. É isso. Essa é uma palavra simples, mas tão profunda. E quando nós começamos a vivenciar ela, olha, a nossa vida muda. Muda internamente a nossa forma de ver as situações. E Jesus fez essa pergunta. Mas essa mulher, ela foi curada. A Bíblia está dizendo que antes dela tocar no manto, ela fez o quê? Você que está com sua Bíblia aberta, você está comigo, participando dessa ministração. Antes dela tocar, ela pensava algo. Ela pensava, a mente dela, daquilo que ela ouviu. Tá ligado? Daquilo que ela ouviu, coisa boa de Jesus, e aquilo que ela ouviu fez ela pensar. Tá vendo como que o ouvir muda a sua vida? Influencia a sua vida, porque influencia os seus pensamentos. Ela pensava, se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. Ela pensava, se eu... O que aconteceu com essa mulher e o que acontece conosco? Ela construiu uma crença. Sabe o que acontece com uma crença? Controla toda a nossa vida. E é por isso que eu disse para vocês, em nome de Jesus, não aceita a prisão... A prisão intelectual, não, é uma prisão mental de alguém que fale para você aquilo que você não é, te colocando para baixo. Às vezes é você mesmo. Mas eu digo para você, em nome de Jesus, você vai sair daqui escolhendo o que vai ouvir, amém? Porque ela pensava, se eu tocar naquele manto de Jesus, eu vou ser curada. Eu vou ser... Então, antes dela chegar ali, o pensamento dela que controlou, que comandou ela. E gerou fé. Uma mulher de fé. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor. Ele olhou ao redor, toda aquela multidão, ele estava procurando, porque é algo diferente. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Amém? Meu Deus. A mulher, queridos e queridas, a mulher, ela já tinha, ela saiu
de fininho. Ela recebeu a cura e foi, embora devagarzinho. Ela saiu. A Bíblia está dizendo isso. Que Jesus olhou e rolou. Em Lucas, fala que ela veio até Jesus, porque ela já estava longe. Ela foi embora. E Jesus fez a pergunta novamente, porque ele fez uma vez. Ninguém falou nada. Todo mundo falando, não, tá todo mundo encostando aqui, tá todo mundo te empurrando e tal. E aquele comentário, e ninguém falou, fui eu. Ninguém, como falar? Como a mulher iria falar isso, gente? Como que essa mulher olha só, a mulher era imprópria dela falar, ela não podia, ela não tinha voz. Como que ela ia falar publicamente? Não tinha como ela chegar, fui eu! Como? E uma mulher estava impura, não era uma doença contagiosa, mas as pessoas não podiam saber que ela estava ali. Está entendendo? E quando Jesus falou, quem foi que me tocou? Você não acha que essa mulher, quando ouviu isso, meu Deus, e agora? A Bíblia fala que ela estava tremendo de medo. Medo, sabe o que é medo, gente? Você sabe o que é medo. Nós sabemos o que é medo. É um medo de ser exposta, medo daquela cura, não ser cura, voltar àquela hemorragia, medo das pessoas criticarem ela, medo dela chegar ali perto e Jesus falar para ela, brigar com ela, expor ela, envergonhar ela, humilhar ela, medo. Subiu um medo, ela estava tremendo de medo. E quando veio tremendo de medo, queridos, pensa aqui, olha isso aí, no meio de uma multidão, cheio de homens, uma mulher impura, isolada, uma mulher que não tinha voz, uma mulher que estava, imagina você se sentindo imunda, como? Ela ter que voltar. Quando ela foi curada, meu Deus, ela sentiu isso. E parou. E foi embora e teve que voltar. Gente, presta atenção. Todas as vezes você lê o milagre de Jesus, ou quando ele vai fazer algum milagre, percebe que ele faz perguntas. Quer ser curado? Ele faz perguntas. E é isso que nós precisamos, sabe? Conexão com ele. A pergunta que ele fez, quem me tocou, ele queria saber quem era aquela pessoa e ouvir ela. Saber o que estava no coração dela, olhar nos olhos dela. Essa conexão que a distração, que a tecnologia mal usada está roubando de nós. Essa conexão, essa presença das pessoas, esse olhar um no outro, um com o outro, essa coisa de você chegar perto e conversar. E o que acontece? Jesus, quando fez essa pergunta para ela, ela teve que voltar e dizer que foi ela. Gente, pensa nisso. Tem perguntas que nos desconcertam. Tem perguntas que nos confrontam. Perguntas de amor. Perguntas que tocam a nossa vida. Aquilo que você, às vezes você nem pensou, mas que você está vivendo aquilo sem saber que está vivendo. Tem perguntas que faz você refletir a vida que você está levando. Tem perguntas que faz você aparecer aonde você nem sabia que estava naquele lugar ou sabia aquilo que você falou. O que eu estou trazendo para você? Tem perguntas que mostram como está o seu coração. Exatamente foi isso que Jesus fez. Uma pergunta que confrontou ela. Ela estava fugindo. Medo, muito medo, muito medo.
e medo de ser maltratada. E quando ela chegou perto de Jesus, ele disse: filha, a sua fé te salvou, vá em paz. Ele chamou ela de filha. Você imagina uma pessoa com medo e quando chega, ele olha com todo carinho, com todo amor, filha, filho. Meu Deus. Vai em paz. Ela estava uma mulher que estava com o coração, acelerado, com muito medo, apavorada. E recebe de Jesus um carinho e uma identidade. Filha. E toda a multidão ouviu dela que ela foi curada. Ele colocou aquela mulher numa posição de falar e glorificar Ele, para que todas as pessoas soubessem quem ela era. Sabe, é assim que acontece conosco quando Jesus quer nos colocar numa posição de honra. Pela graça dele, ele faz isso. Ele fez isso com essa mulher. Não é, igreja? Amém? Ele fez isso com ela. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ela contou a verdade. Ela falou da cura. Jesus fez com que aquela mulher saísse do anonimato, saísse do esconderijo e trouxe ela numa multidão e que ela falasse o que ele fez por ela. Ali, sabe que Jesus fez? Trouxe para ela vida. Aquela mulher tornou-se a viver porque ela não tinha vida. Amém? E é exatamente isso que acontece conosco, amém? Quando que você torna-se a viver? Quando você consegue ter essa fé e ter Jesus e Deus, Espírito Santo, como o Pai. E ela recebeu ali a paternidade de Deus, quando ele disse, filha. E o que eu quero dizer nessa noite para você, que entrou aqui, que não sabia, que a distração da sua vida está fazendo você padecer em sofrimento, você vai sair daqui sabendo que aquilo que você está distraído, que você não está, você está perdido ou perdida, isso vai acabar na sua vida, amém? Isso vai acabar a partir do momento que você prestar atenção naquilo que Deus está falando para você, está usando pessoas na sua vida para te direcionar, para dizer, você vai alcançar. Essa vida não é sua, amém? Olha, Deus está dizendo para aquela mulher e dizendo para nós nessa época que aquele sofrimento, aquele mal foi curado. E esse mal que você está carregando em nome de Jesus, você não vai carregar mais, amém? Mas depende de você. Não é de Jesus, não é de Deus. Depende de você, porque essa mulher foi até ele. Essa mulher agiu, ela não ficou parada, ela teve os recursos terrenos. Ela foi em todos os médicos, ela não ficou esperando a cura. Ela não ficou sentada esperando. E é isso que acontece. As pessoas querem que Deus faça tudo por elas, que Deus é isso. E quando Deus não faz, meu Pai, Ele não é Deus.
eu desisto, ele não existe. É assim. Gente, a palavra, ela não nos engana, a Bíblia não nos engana, ela mostra exatamente o que aconteceu lá e o que acontece aqui. Ela é real. E exatamente isso, a mulher, ela correu atrás do quê? Do que ela queria. Ela teve foco, ela teve fé e se conectou. Sabe como que ela se conectou? Quando Jesus chamou ela ali na multidão, ela teve que se conectar. Para quê? Para dar continuidade à vida dela, amém? Porque às vezes, sabe o que acontece? Nós recebemos as bênçãos, nós somos curados, nós recebemos o que Deus deu. Hoje, se você está trabalhando, se você tem emprego, se você tem dinheiro, se você tem saúde, se você tem filho, se você tem esposa, o que você tem hoje é porque Deus deu. É porque Deus deu. E às vezes nós nos colocamos assim. É como se fosse nós. Você sabe por que aquela mulher foi curada? Que ela foi ali, mesmo sabendo que ela poderia ser rejeitada, chutada, reprimida. Sabe por que ela foi? Porque ela estava vazia dela mesma. Ela estava vazia. Era uma mulher que não estava autossuficiente. Ela correu atrás de todos os recursos para ser curada. Todos. Quando não encontrou, ela foi buscar de quem ela ouviu falar que podia curar ela. Ouvir, pensar, e para ela obter isso, ela pensou. O que é pensar? Ela foi se alimentando da palavra, ela foi se alimentando do poder, ela foi se alimentando daquilo que ela precisava ouvir para dar continuidade à vida dela, amém? Então, aquilo que hoje você tem tudo que você precisa e tem e terá mais, amém? Aquilo que você necessita e você terá mais. Mas isso deve a Deus. Por quê? Olha só, gente. É a palavra, não sou eu que estou falando, não. Quando ela foi embora com a cura. Ela foi embora com a cura. Jesus chamou ela de volta. Jesus chamou ela de volta e ela voltou. Para quê? Para glorificar Ele. Quando ela disse que ela foi curada. Você lê a Bíblia, você vai ver isso. Ela falou, ela o exaltou. Gente, isso agrada o coração de Deus. Gratidão. Falar dEle. Mencionar o nome dEle. Glorificar a Ele. Você abra no Salmo 50. Abra isso, sua Bíblia. Salmo 50. Eu estou fechando agora com esse salmo. Eu escrevi ele aqui. Ele é divino. Salmo 50, versículo 15. Jesus gosta de saber o que está no nosso coração. Equipe de música, por favor. Olha isso aí, leia você. Olha. Invoca-me no dia do perigo e eu te livrarei. E tu me darás glória. Olha, gente. Olha esse versículo. Invoca-me no dia do perigo, da angústia, da dor, do sofrimento. Eu vou te livrar. E tu me darás glória. Glórias. Tu me darás glórias. Deus, Ele gosta de ser exaltado, glorificado. E nessa noite, é uma noite que Deus está dizendo para todos nós: aquilo que está te distraindo, você vai desistir disso, amém? Você vai ter foco, fé e conexão com Deus e com as pessoas. Com as pessoas. Isso, gente, é linda a palavra. Meu Deus, a gente vai lendo, vai vivendo isso. Foi isso que Jesus fez com ela. A mulher estava desconectada 12 anos. 12 anos ela não tinha relacionamento. Ela era proibida por lei. Era uma lei. Ela era proibida. E
E Jesus ama relacionamento, tanto que ele trouxe ela para perto para perguntar as coisas, para ela responder e para ela dar continuidade à vida dela, para se relacionar com as pessoas. É fácil, né? Não, não, tem gente ruim de se relacionar, mas a gente precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas procura ouvir pessoas que vai te qualificar, vai te fortalecer, fortalecer a sua alma, fortalecer você, amém? Vamos levantar, ter pensamento de força, pensamento de fé. Deus está dizendo